Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia, e essa vai ser a nossa película sobre a população economicamente ativa e o mercado de trabalho no Brasil. Para você que vai fazer a prova da ESA, a prova da SpaceX, esse assunto é muito recorrente, principalmente na prova da ESA, visto que ao longo dos tempos esse conteúdo de demografia foi o terceiro conteúdo que foi mais cobrado nessa prova. Então, atenção, eles gostam de botar sobre esse assunto. E para você que vai fazer os vestibulares aí pelo Brasil, seja bem-vindo, porque sempre é importante a gente saber interpretar uma pirâmide etária. Então vamos lá, sem enrolação? Primeiro a gente começa com um questionamento, como todos os vídeos a gente tem feito, né? Começando com um questionamento inicial. O que significa PEA? O que significa essa sigla? PEA significa população economicamente ativa. E o que é a PEA? É a parcela da população em idade para o mercado de trabalho. A idade para o mercado de trabalho que o país ele consegue analisar vai de 18 anos até 64 anos. Então, se você está dentro dessa faixa etária, estando você empregado ou não empregado, você faz parte da PEA. Ué, professor, mas o não empregado também, a pessoa desempregada também faz parte da PEA? Se ela estiver nessa faixa etária, faz sim, porque compreende a ideia de que se a pessoa não está trabalhando, ela está à procura de trabalho que venha garantir a sua subsistência. Perfeito? E a PEA também engloba pessoas que estão em trabalho formal ou trabalho informal, mão de obra qualificada, mão de obra não qualificada. Isso independe. A grande sacada é que se você está entre 18 e 64, você faz parte da população economicamente ativa. Perfeito? Professor, e se você está com mais de 65 anos? E se você está abaixo de 18 anos? Você é o que então? Você é população economicamente inativa ou população não economicamente ativa. Perfeito? Então, a gente nota que essa população economicamente inativa, ela depende da população economicamente ativa, que é aquela parcela que movimenta efetivamente a economia. Perfeito até aí? Beleza. Então a gente vai agora interpretar pirâmides etárias. Pirâmides etárias mostram a estrutura etária, ou seja, a classificação da população pela sua idade dentro de um país. E eu trouxe duas pirâmides aqui para você conseguir comparar comigo. A pirâmide do Brasil de 1970 e a pirâmide do Brasil de 2010. Perceba que houve grande diferença da estrutura da população de um momento para o momento mais próximo do atual que nós temos aqui, do século XX para o iníciozinho ali do século XXI. O que a gente pode observar? Primeiro a gente tem que entender o que cada parte da pirâmide significa, não é? Então eu tenho a base, que é composta pelos jovens, que vai de 0 a 17. Eu tenho o corpo da pirâmide, que é composto pelos adultos, e aí eu tenho de 18 até 64. E eu tenho o topo da pirâmide, que é composto pelos idosos, que eu tenho de mais de 65 anos. Podemos perceber que aqui, na pirâmide de 2010, tivemos uma certa diferença da pirâmide de 1970. Primeiro, houve uma redução aqui da parcela de jovens, isso é visto em função da redução da fecundidade, cada vez menos as mulheres estão tendo filhos, o número médio de filhos por mulher está cada vez mais reduzindo, e a gente pode citar, por exemplo, a adoção de métodos contraceptivos, a elevação do custo de vida nos centros urbanos, pode citar a participação da mulher no mercado de trabalho, para justificar o porquê que em 2010 a nossa fecundidade reduziu. E podemos perceber também que o número de idosos ele aumentou de uma forma bem significativa, correto? Isso porque cada vez mais a nossa expectativa de vida está se elevando. Então as pessoas acabam vivendo mais em média em relação ao passado. Perfeito até aí? Mas eu chamo a atenção para você para o corpo da pirâmide de 2010. Olha a quantidade de adultos que eu tenho. Sim, o Brasil está vivendo a chamada transição demográfica. Nós estamos deixando de ser um país que outrora era um país jovem e estamos caminhando para um país mais idoso. Só que a gente está na metade desse caminho. A gente está no momento onde a parcela de jovens está diminuindo e a de idosos está aumentando. Mas no meio desse caminho a gente tem um momento onde a população de adultos cresce de maneira bem considerável. E esse momento tem um nome. Nós chamamos de janela ou bônus demográfico. É o que o Brasil vive hoje em dia. O número de pessoas que compreende a população economicamente ativa no Brasil é bem elevado. E a gente
consequentemente deveria estar atraindo cada vez mais investimentos, botando cada vez mais pessoas para trabalhar e fatalmente conseguindo elevar ali o nosso PIB para o futuro apocalíptico de uma população majoritariamente idosa. Infelizmente, o Brasil não está aproveitando muito esse bônus demográfico. Beleza, tá aí? Tranquilo? Deu para entender essa comparação entre as pirâmides etárias e a sua interpretação? Eu acredito que sim. Beleza. Seguindo aqui sobre a nossa PEA, olha a distribuição da PEA pelo ramo de atividade, aonde que as pessoas trabalham, fazendo o quê? Qual tipo de setor da economia? Perceba que a maioria, quase que 50% da população, trabalha nos serviços, prestando algum tipo de serviço. Eu estou falando ali da parte de administração, estou falando da segurança pública, sobre a parte de saúde, educação, enfim. Geralmente, quando a gente fala de uma economia onde a população ela está mais concentrada nesse setor de serviços, nesse ramo de serviços, prestação de serviços, é por conta exatamente do fenômeno da urbanização. Ora, as cidades oferecem mais trabalho, obviamente, com serviços. Então, a maioria das pessoas num país urbano como o Brasil trabalha, obviamente, nos serviços que são tão necessários na cidade. Perfeito? Beleza. Logo depois, nós temos aqui o comércio, que também é um tipo de atividade muito significativa em centros urbanos. Inclusive, é o que mais movimenta a economia nas grandes cidades, e nas médias cidades, e nas pequenas cidades. O comércio sempre vai estar presente porque as pessoas precisam, obviamente, da sua subsistência, precisam comprar, precisam ter, não é, significativas coisas mesmo para poder sobreviver, tipo comida, saca? A palavra fugiu aqui da cabeça, mas basicamente é comida, né? E outros itens também, bens de consumo no geral. Perfeito? Temos também a parcela da população que está na agricultura. Sim, tem pessoas que trabalham na agricultura, seja ela uma agricultura mais familiar, beleza? Ou uma agricultura mais moderna, onde tem profissionais um pouco mais qualificados. Perfeito? Mas mesmo numa agricultura moderna, eu tenho a presença de trabalho que é não qualificado, como são os trabalhos dos boias-frias, são contratados sazonalmente. Mas no Brasil ainda tem parcela da população, sim, que trabalha na agricultura. Inclusive, é a agricultura familiar que faz com que os produtos cheguem nas nossas mesas nas próprias cidades. Logo depois, nós temos a indústria. Sim, 11% da população trabalha na indústria. Professor, mas eu achei que fosse mais, porque o Brasil não teve uma industrialização e fatalmente a indústria não gerou trabalho? Sim, só que hoje você tem que entender que a indústria ela já se modernizou bastante e que cada vez mais exige menos mão de obra. Então nós temos aí o desemprego estrutural acontecendo nesse ramo de atividade. A construção civil também agrega uma parcela de quase 10% da nossa população. São números aproximados, beleza? Nós temos ali geralmente 45,3, temos 11,1, né? Que no final vai totalizar 100%. Mas a gente pode chegar a algumas conclusões aqui. Primeiro, eu tenho comércio e serviço sendo dois tipos de atividades que compreendem o setor terciário da economia, perfeito? O setor terciário compreende essas duas atividades. Eu tenho a indústria e a construção civil compreendendo o setor secundário da economia. Então, embora essas duas atividades apareçam aqui em quarto e em quinto colocado, como os dois tipos de atividades compreendem o setor secundário, a gente pode dizer que o setor secundário está acima da agricultura, que vai ser o setor primário da economia. Então, de certa forma, nós temos ali o setor terciário predominando, seguido do secundário e depois do setor primário. Beleza? O setor primário, além da agricultura, também agrega a pecuária e o extrativismo mineral ou vegetal. Beleza? E aí nós temos um grande ponto para poder analisar. Por que a população ela predomina no setor terciário, gente? Bom, assim como o setor secundário das indústrias que se modernizou, o setor primário da agricultura também se modernizou. Também teve a inserção de máquinas e tecnologias. E cada vez mais nós tivemos menos emprego no campo. O desemprego estrutural, quando afeta o campo, faz com que muitas pessoas abandonem essas áreas rurais e venham para as áreas urbanas. Nós chamamos isso de êxodo rural. Isso acaba cada vez mais fazendo com que a população que está vindo do campo seja absorvida pelo setor terciário
dentro das cidades. Beleza? Então, por isso que setor terciário, você percebe aqui, mais da metade da população trabalha nesse setor da economia muito forte no setor terciário. Mas aí eu te pergunto, isso é bom ou isso é ruim? Bom, muita gente no setor terciário acaba sendo ruim. E isso gera um fenômeno que nós chamamos de terciarização da economia. Cuidado, terciarização não é terceirização, beleza? Terceirização significa descentralização do trabalho. Terciarização significa uma elevada concentração da população trabalhando no setor terciário da economia. Será que vai ter emprego para todo mundo? Ou melhor, será que vai ter emprego formal para todo mundo? Será que eu vou ter esses trabalhadores sendo bem remunerados? Porque a gente tem que partir do princípio da oferta e da procura, correto? Porque se eu tenho muita gente para trabalhar em um setor da economia, fatalmente essa mão de obra ela será desvalorizada. Existem muitas profissões, inclusive a minha, né, de professor, que acaba no mercado sendo desvalorizada. E o porquê disso é porque existe um numeroso contingente de mão de obra disponível. Se eu tenho pouca disponibilidade de mão de obra, a tendência é que essa mão de obra seja mais valorizada. Mas como a gente viu que o Brasil tem muita gente disponível para o trabalho, consequentemente a nossa mão de obra, principalmente no setor terciário, ela vai ser bem mais desvalorizada. Perfeito? Ainda falando sobre o setor terciário, a gente tem que citar que esse setor é o setor mais heterogêneo. Ele vai agregar tanto a mão de obra qualificada quanto também a mão de obra não qualificada. Perfeito? Então, é um setor que acaba absorvendo um grande contingente de mão de obra. Tranquilo. E aí, por conta dessa terciarização da economia, muitas pessoas não vão conseguir se inserir dentro do trabalho, do mercado de trabalho formal, ou de um emprego que possa garantir as condições básicas, mínimas para a subsistência. E aí, como consequência dessa terciarização da economia, nós vamos ter o crescimento dos subempregos e do setor informal. Os subempregos, meus amigos, são aqueles que acabam, obviamente, não valorizando tanto o trabalhador. E, fatalmente, para conseguir o mínimo, o trabalhador ele vai ter que trabalhar por longas jornadas, ele vai ter que, muitas das vezes, se sujeitar a correr até mesmo certos riscos no seu trabalho. Então, muitas das vezes, a própria condição de trabalho não é muito favorável. Um outro tipo de consequência que a gente vai ter é o crescimento do setor informal, que é o trabalho realizado por pessoas que não têm carteira assinada, então, consequentemente, não têm os seus direitos trabalhistas sendo vinculados. Não significa que a pessoa necessariamente vai ganhar mal, tá bom? Mas o setor informal, muitas das vezes, acaba sendo muito vulnerável a oscilações na própria questão econômica. A gente teve aí recentemente, por exemplo, a pandemia, correto? Muitas pessoas que trabalhavam de maneira informal não tiveram muito amparo, saca? Amparo mesmo trabalhista. Muitas das vezes as pessoas acabam tentando ser mais autônomas. Então, por exemplo, pensa nos Uber, né? A galera dos Uber. Eu ia falar motorista de aplicativo, mas não tem problema não. Eu estou fazendo a propaganda aqui, falando o nome do Uber. Não tem problema não, mas se quiser o Uber, por favor, me dá um dinheiro, eu aceito. Se quiser me patrocinar, eu aceito pra caraca, beleza? Mas o Uber não significativamente vai ganhar um mau salário, não vai ganhar um mau dinheiro. Mas ele fica muito vulnerável. Por quê? Porque a pessoa, se tiver um problema no carro, se tiver um problema de saúde, se a pessoa ela não trabalhar longas jornadas, ela talvez não vá conseguir um valor que seja razoável para a sua subsistência. Perfeito? Então, são grandes riscos que as pessoas têm quando trabalham na informalidade. Então, de certa forma, isso tende a crescer muito mais quanto mais pessoas acabam entrando nesse setor terciário. Perfeito? E para a gente encerrar, eu tenho a questão do gênero e também da cor. No Brasil, eu ainda tenho grandes contrastes salariais. Isso aqui é péssimo. Eu tenho contrastes salariais tanto de homens para mulheres, quanto também de pessoas pretas para pessoas brancas. O IBGE diz que a população preta, ela tem uma remuneração mais baixa do que a população branca no Brasil. Então, de certa maneira, nós não temos uma equidade, uma igualdade no que diz respeito à questão de salário, de remuneração no nosso mercado de trabalho. E com relação ao gênero, nós temos os homens ganhando muito mais do que as mulheres. E o pior,
muitas das vezes realizando a mesma função. E isso é péssimo. E fora que também existem determinados tipos de atividades que há uma grande preferência pela mão de obra masculina do que a feminina. Então nós temos aqui muitos preconceitos para a ocupação de determinados cargos. E isso é muito ruim, porque a gente nota que a desigualdade no Brasil ainda continua sendo um fator de grande atenção quando a gente analisa a nossa população. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixa o like. O quadro fica para você. Tamo junto. Um grande abraço.